Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais uma vez, mais um dia, mais uma chance, e é bom estar com você, estudando juntos aí a palavra de Deus. Continue assim, fazendo todos os dias, porque assim você fortalece a sua alma, fortalece o seu relacionamento com Deus. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e de deixar o seu gostei ou não gostei no final, caso aí não aprecie, então deixa o não gostei também, que serve para nós como feedback. O abominável da desolação. Vamos ao estudo de hoje. O texto para nossa meditação se encontra em Marcos capítulo 13, versículo 14 ao 18, que nos diz assim, ó. Quando, pois, vides o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai dos que estiverem grávidas, das que amamentarem naquele dia, orai para que isso não suceda no inverno. Bom, os discípulos foram advertidos acerca das dificuldades do seu ministério. No ministério que eles teriam, depois que Jesus fosse embora, haveriam de ser perseguidos, maltratados, presos, maniatados e irem diante de reis e autoridades. Mas você se lembra das palavras de Cristo? Não fiquem preocupados com o que há a vez de dizer, porque o Espírito Santo vos dirá o que vocês deverão falar. E assim foi. Eles, de fato, foram perseguidos, foram expulsos de Jerusalém. O apóstolo Paulo foi levado diante do rei Agripa para servir de testemunho. E os apóstolos morreram, todos eles, com exceção de João, foram martirizados, foram assassinados, né? O apóstolo Paulo morreu decapitado em Roma. Enfim, eles viveram exatamente aquilo que Jesus havia predito. Mas agora ele sai um pouquinho, de novo, do ministério dos discípulos e agora se concentra na destruição de Jerusalém, ou, de maneira mais específica, do templo, porque foi a pergunta que motivou a explanação. A pergunta foi, que sinal, quando sucederão essas coisas, que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Quando Jesus disse que o templo, lindo, maravilhoso como era, seria destruído porque não haveria pedra sobre pedra que não fosse derribada, né? Então o Senhor Jesus agora concentra a sua atenção na destruição de Jerusalém. Mas aqui ele traz algumas ideias para a nossa meditação. Ele fala sobre o abominável da desolação, né? E ele faz referência a Daniel. Aqui é uma referência a Daniel. Quem lê, entenda. Aí ele diz, quando o abominável, né, quando pois vide o abominável da desolação situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, saiam. Se vocês estão ali, quando o abominável da desolação acontecer, fujam. Se está na Judéia, fujam para os montes. Se está no eirado, não desça, nem entre na sua casa para tirar alguma coisa. Não volte, se está no campo, não volte para pegar sua capa, fuja. Ele recomenda, né, que deveriam orar para que todas essas coisas não acontecessem no inverno, porque o inverno era muito rigoroso. Ao saírem de casa fora, sem nenhum tipo de aquecimento, poderiam morrer de frio, então não aconteça no inverno. E ai daquelas que estiverem grávidas ou estiverem amamentando nesses dias. O Senhor Jesus está aqui fazendo aqui advertências para os seus discípulos. Mas nós precisamos entender aí o que é o abominável da desolação. Vamos comigo em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, que é uma profecia que fala sobre a vinda do Messias. Lá no verso 26 de Daniel 9, nos diz assim, ó, depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será num dilúvio, até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Vamos parar um pouquinho aqui, depois nós leremos o verso 27.
ungido seria morto depois das 62 semanas. Eu acho que já estudamos isso em outros vídeos, que falam sobre as 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel, tiradas dos 2.300 tardes e manhãs, das 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8, versículo 14 de Daniel. Bom, não é o tema do nosso estudo de hoje, mas você percebe que o ungido, essa palavra ungido, do hebraico messiar, nós pronunciamos Messias, refere-se exatamente a Jesus, cumprindo aí a profecia. Mas depois que o ungido seria morto, né, como diz aqui a profecia, a cidade seria destruída e o santuário também por um príncipe que há de vir. Né? O príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será em dilúvio. E até o fim haveria guerras. Né? Que coisa extraordinária, que predição extraordinária. Porque o Jesus foi morto e Jerusalém foi destruída no ano 70. Por quem? Por Tito, general romano que cercou a cidade. Ele colocou os estandartes de Roma ao redor de Jerusalém. Você se lembra que Jerusalém era uma cidade murada, então não dava para invadir assim, simplesmente chegar a invadir, porque tinha que quebrar os muros, tinha que quebrar os portões, e era muito difícil. Os muros eram muito largos, mas muito largos, cabia até uma casa lá em cima. Os pobres faziam moradas em cima do muro, passavam 2 carros de guerra em cima dos muros, então não era fácil destruir, invadir, não era fácil. Então, o general Tito cercou aquela cidade, colocou ali os estandartes romanos. Essa é a desolação. Essa é a desolação que o Senhor Jesus diz. Quando vides que a desolação, que é o abominável da desolação, está dizendo, né? Como diz lá, aqui ó, quando pois vides o abominável da desolação situado onde não deve estar, ou seja, vai vir a desolação, o abominável da desolação, que seriam os estandartes romanos. Quando vocês virem, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aí ele dá aquela série de advertências. Aí o verso 27 do capítulo 9 diz assim, ele que é o ungido, fará firme aliança com muitos por uma semana, metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Olha a abominação aí, ó. Sobre as asas da abominação virá assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Que destruição? A destruição do santuário e da cidade. O príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Que destruição? A destruição da cidade e do santuário. E que abominável é esse? É justamente o ato desse príncipe que há de vir em tentar destruir a cidade. Isso é o abominável. Nas asas das abominações virá o assolador. Está vendo? Bom, alguns erroneamente interpretam que esse abominável da desolação aqui se refere a Antíoco Epifânio, que no 2º século antes de Cristo entrou no templo e profanou o templo, sacrificando porcos no altar de sacrifício do templo. De fato, foi uma grande ofensa, foi um sacrilégio, foi terrível para os judeus viverem e virem aquela situação, aquela abominação, mas não faz sentido aplicar essa profecia a Antíoco Epifânio, porque Jesus disse que o abominável, né, quando vides o abominável da desolação situado onde não deve estar, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, o abominável da desolação aconteceria depois do tempo de Cristo, não 2 séculos antes dele. Olha, não faz sentido, né? Não faz sentido. Se ele está dizendo aqui, ele está referindo-se ao abominável que ainda estaria no futuro, como que esse abominável da desolação se refere a um século antes dele? Não faz sentido algum fazer essa interpretação. Então se refere aqui ao tempo da destruição, o abominável da desolação são os estandartes romanos cercando Jerusalém, e o príncipe que há de vir, que destruiria a cidade, se refere claramente a Tito, imperador, quer dizer, esse general do Império Romano, que destruiu a cidade no ano 70 depois de Cristo. Cerca de 40 anos depois da predição de Jesus. Você sabe o que é interessante aqui nesse estudo que nós estamos fazendo? É que Jesus cumpre
Amós 3, verso 7, que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus nunca deixou o seu povo no escuro referente aos grandes eventos mundiais, que haveria de ter influência mundial, né? Haveria algo terrível que aconteceria em Jerusalém e o Senhor Deus avisou antecipadamente. Flávio Josefo, meu amigo, ele tem uma descrição acerca desse evento. Escuta bem as palavras de Flávio Josefo. Então Tito retirou-se para a torre de Antônia e resolveu invadir o templo no dia seguinte, de manhã cedo, com todo o seu exército, e acampar ao redor da casa grande. Mas quanto àquela casa, com certeza há muito tempo tinha condenado ao fogo, e agora aquele dia fatal havia chegado, de acordo com a resolução das eras. Era o 10º dia do mês de Lous, calendário greco macedônico, equivalente ao mês Ab do calendário hebraico, que corresponde a julho, quando fora anteriormente queimada pelo rei de Babilônia. Embora essas chamas tenham surgido dos próprios judeus e tenham sido ocasionados por eles, pois após a retirada de Tito, os rebeldes permaneceram imóveis por um tempo e então atacaram novamente os romanos, quando aqueles que guardavam a casa sagrada lutaram com aqueles que apagavam o fogo que ardia no pátio interno do templo, mas esses romanos puseram os judeus em fuga e seguiram até a própria casa grande. Ora, ao redor do altar jazia cadáveres amontoados uns sobre os outros, enquanto nos degraus que subiam até ele corria uma grande quantidade de sangue, onde também caíram os cadáveres que haviam sido mortos acima no altar. Essa é a descrição de uma testemunha ocular que viveu no tempo de Jesus. Havia cadáveres sobre cadáveres, a escadaria era uma cascata de sangue. Outra parte de Flávio Josefo diz que, não sei se foi Flávio Josefo, foi um outro historiador, que diz que fora dos muros de Jerusalém não havia um palmo onde não havia fincado uma cruz e sobre ela um judeu. A mortandade, a carnificina foi extrema nesse dia. O Senhor Jesus não poderia deixar os seus discípulos perecerem como os demais. Jesus, então, dá a eles o sinal. Olha, quando vocês virem, vides o abominável da desolação situado onde não deve estar, ou seja, o abominável, os estandartes de Roma. E eles não deveriam estar em Jerusalém. Eles deveriam estar lá em Roma. Quando vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem nem entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqueles que acreditaram nessas palavras e quando viram o exército de Tito se aproximando, levantando o estandarte, fugiram imediatamente. Fugiram. Eu quero dizer para você que o cerco durou 2 anos. 2 anos. Quando eles viram, eles fugiram de Jerusalém, da Judéia, foram para os montes, não voltaram, e isso foi a salvação dos discípulos de Cristo. Porque se não tivessem dado os ouvidos ao que Jesus disse, certamente haveriam de perecer como os demais que pereceram no seu tempo. Ellen White também fala sobre essa situação aqui terrível, né? No Grande Conflito, página 27. Depois da destruição do templo, a cidade inteira logo caiu nas mãos dos romanos. Os chefes dos judeus abandonaram as torres impenetráveis e Tito as encontrou desertas. Contemplou-as com espanto e declarou que Deus havia entregado em suas mãos, pois dispositivo algum, por mais poderoso que fosse, poderia ter prevalecido contra aquelas fortalezas. Tanto a cidade quanto o templo foram arrasados até os fundamentos, e o terreno em que se erguia casa sagrada foi remexido como um campo de plantação. Olha que coisa terrível. No cerco e na matança que se seguiram, morreram mais de 1 milhão de pessoas.
Os sobreviventes foram levados e vendidos como escravos, arrastados a Roma para abrilhantar a vitória do vencedor, lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como forasteiros sem lar. Que coisa terrível! Mas aqueles que estavam prestando atenção às palavras de Cristo sobreviveram. Jesus também nos disse o que haveria de acontecer antes do grande dia da volta dele. Pergunta para mim e para você: estamos apercebidos do que está acontecendo no mundo? Fazendo a relação do que está acontecendo no mundo com as palavras de Cristo? Quem lê, entenda. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ore comigo. Pai, bem sabemos, Senhor, que muito em breve o Senhor virá a esse mundo, porque os sinais que precederiam a tua volta estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Pai, nos ajude, Senhor, a tirar os olhos dessa terra e olhar ao céu. Nos ajude, Senhor, a nos preocuparmos com a sua causa nesse mundo. Não nos deixe, Senhor, sermos deslumbrados com os brilhos desse mundo que enganam os seres humanos. Nos ajude a olhar para o céu. Muito em breve o Senhor voltará. Nos leve para lá também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa meditação. Aproveite bem o seu dia.